Meu sapato bateu no mármore errado, e uma lâmina de dor disparou pela minha panturrilha tão forte que minha respiração prendeu na minha garganta. Eu continuei andando de qualquer maneira, porque parar seria pior do que mancar, porque o lobby era todo vidro e ecos, e a câmera de segurança sobre o balcão do concierge pegaria o segundo em que eu hesitasse. Meu crachá balançou contra minhas costelas, como se estivesse tentando me avisar. Eu senti gosto de metal, o tipo que vem quando você esteve mordendo o interior da sua bochecha para não fazer barulho. Eu estava atrasada novamente. Meu calcanhar arrastou apenas um sussurro, e cada sussurro soou como um anúncio neste prédio. Eu arrumei meu rosto em algo neutro, algo em formato de funcionário, e empurrei pelos últimos passos em direção aos elevadores como se nada dentro de mim estivesse tremendo. Eu podia sentir olhos nas minhas costas antes de eu vê-lo, a pressão da atenção como uma mão na nuca do meu pescoço. E quando eu olhei em direção à varanda do mezanino, e o encontrei olhando para baixo, calmo como pedra, eu entendi com uma queda nauseante no meu estômago que eu não podia explicar minha mancada para longe, porque o homem que era dono deste prédio notava tudo, e seu olhar não se moveu enquanto as portas começavam a fechar, como se ele já tivesse decidido que eu pertencia à sua linha de visão. O elevador era muito brilhante. Isso tornava as pequenas coisas óbvias. A maneira como meus dedos tremiam ao redor do meu ombro, a leve mancha de base na borda do meu colarinho, onde havia roçado contra a pele que estava sensível. A maneira como meu joelho se recusava a travar como costumava. Eu mudei meu peso e a dor inflamou quente e profunda, como se alguém tivesse derramado tinta no meu músculo e ela estivesse se espalhando. Eu encarei meu reflexo no painel de aço e me forcei a não parecer uma mulher tentando fugir de algo que vivia em seu próprio apartamento. Um grupo de homens de terno entrou no vizinho segundo andar, e sua colônia fez meu estômago revirar porque me lembrou do pós-barba de Bran, o tipo que se esforçava demais para ser limpo. Eu mantive meus olhos para a frente, segurei minha pasta mais apertado, contei números silenciosos com o ritmo do meu batimento cardíaco. 26, 27, 28. Essa era a minha idade, não minha contagem, mas parecia uma contagem de qualquer maneira. Como acompanhar os anos que você sobreviveu sem que ninguém notasse o que você estava engolindo? Quando o elevador abriu no 34, eu saí antes que os homens de terno pudessem. Eu não os queria atrás de mim. Eu não queria ninguém atrás de mim. O corredor para nosso escritório era acarpetado tão grosso que abafava tudo. Deveria ter parecido segurança, mas o silêncio fez meus próprios passos muito altos na minha cabeça. Eu virei a esquina e vi a parede de vidro da Lark and Wren Property Management, nossa pequena ilha organizada dentro de uma torre de dinheiro e poder, e meu pulso diminuiu por meio segundo. Então eu vi o relógio acima da recepção. 9h14 eu estava 14 minutos atrasada. Eu me endireitei automaticamente como se a postura pudesse apagar o tempo. Eu alisei minha saia com uma palma que tremia, ajustei a alça da minha bolsa para que ficasse mais alta sobre o hematoma no meu ombro e empurrei a porta de vidro com a calma praticada de alguém que havia aprendido a parecer bem enquanto rachava por dentro. Ciron, minha supervisora disse sem tirar os olhos da tela, como se meu nome fosse uma caixa de seleção. Sala de conferências. Agora, claro, a sala de conferências era toda branca, minimalista e cromada. As persianas estavam abertas e a luz do sol cortava listras sobre a mesa como barras. Havia pessoas dentro já, nosso diretor de locação, 2 agentes seniores, o CFO que descia da corporação 2 vezes por mês para nos lembrar que éramos substituíveis. E na cabeceira da mesa, ligeiramente afastado de todos os outros, como se ele fosse o eixo em torno do qual a sala foi construída, sentava o homem do mezanino, Morrell. Eu o tinha visto antes, claro. Todos tinham. Seu rosto estava em revistas de negócios, em fotos de gala, na discreta sinalização no lobby que marcava este prédio como uma propriedade da Cell Holdings.
Ele nunca era barulhento em fotos. Ele nunca estava sorrindo. Sempre apenas contido, como se o mundo se movesse ao redor dele e ele não precisasse se mover de volta. Pessoalmente, o efeito era pior. Não era que ele fosse impossivelmente bonito de um jeito que fazia as mulheres suspirar e os homens o ressentir. Era que ele parecia que poderia ser gentil se escolhesse e aterrorizante se não o fizesse, e que você nunca saberia qual você estava recebendo até que fosse tarde demais para ajustar sua respiração. Seu terno era escuro, perfeitamente cortado, e ele o usava como se fosse uma armadura, como se fosse simplesmente outra camada de controle. Suas mãos repousavam sobre a mesa, dedos longos, ainda um relógio simples em seu pulso, sem anéis, nada chamativo. Seus olhos se ergueram no momento em que entrei. Eu tentei manter meus passos uniformes. Eu tentei distribuir meu peso para que a mancada desaparecesse na imperfeição humana normal. Eu tentei ser invisível, mas a dor tem sua própria verdade, e os corpos te traem por razões que você não pode subornar. Meu joelho gaguejou, meu calcanhar arrastou, e Morsurel observou acontecer com o foco silencioso de alguém notando uma rachadura em vidro à prova de balas. Sinto muito. Eu soltei porque eu tinha sido treinada para pedir desculpas por existir e porque se eu falasse primeiro, talvez eu pudesse desviar o momento da coisa que eu estava escondendo. Minha voz saiu muito fina. O tráfego estava... Houve um acidente na ponte. Eu sinto muito. A boca da minha supervisora apertou. O CFO nem olhou para cima. Mor olhou. Ele não disse nada no início. Ele apenas segurou meu olhar o tempo suficiente para que um calor subisse pela minha garganta. O tempo suficiente para que meus pulmões esquecessem como respirar sem soar como uma confissão. Você está atrasada, ele disse finalmente. Não foi alto, não foi zangado. Foi simplesmente um fato colocado sobre a mesa como um peso de papel. Sim, eu sussurrei. Então me odiei por soar como uma criança. Eu sei. Ele olhou para mim por alguns segundos a mais e naqueles segundos eu me senti despida até os lugares crus sob minha pele. Então seus olhos baixaram brevemente para minhas pernas. Você está mancando, ele disse. A sala não reagiu. Ninguém mais pareceu registrar isso como algo mais do que uma observação, mas meu estômago apertou tão forte que pensei que poderia ficar enjoada. Minha mão apertou a pasta até as bordas morderem minha palma. Minha boca secou. Meu cérebro jogou uma dúzia de mentiras e nenhuma delas parecia sólida o suficiente. Eu torci. Ontem à noite não é nada. O olhar de Mor retornou ao meu rosto. Não havia simpatia ali. Ainda não. Havia algo mais. Mais silencioso, mais afiado. Avaliação. Nada te faz arrastar o pé daquele jeito, ele disse. O diretor de locação se remexeu na cadeira como se quisesse desaparecer. Minha supervisora olhou para Mor, então para mim, e em seus olhos eu vi irritação, não preocupação. Eu já havia esgotado minha cota de graça. Sir Alun, ela disse, enfatizando cada sílaba. Podemos discutir seus problemas pessoais depois. O Sr. Cell está aqui para a revisão trimestral de ocupação. Maylor não desviou o olhar de mim. Você pode sentar, ele disse, e a sala de alguma forma se reorganizou em torno da permissão em sua voz. Uma cadeira ao lado da mesa deslizou para fora. Ninguém a tocou, mas aconteceu de qualquer maneira, porque as pessoas se moviam quando ele falava. Eu caminhei até ela e sentei cuidadosamente, controlando meu rosto enquanto meu joelho gritava. Meu pulso rugia em meus ouvidos. Eu abri minha pasta com mãos que queriam se desmanchar e forcei meus olhos para os números. Taxas de ocupação, renovações de aluguel, reclamações de inquilinos, coisas que pertencem a um mundo normal. Mas minha pele ainda queimava onde os dedos de Bren haviam cavado meu braço na noite passada, enquanto ele me arrastava de volta da porta. Você não vai, Sir, você não me abandona. Você não me faz parecer assim. Sua respiração estava quente com uísque.
Sua voz estava suave, do jeito que sempre ficava pouco antes de ele fazer algo que me faria pedir desculpas depois. Eu respondi perguntas quando eram dirigidas a mim. Eu falei sobre a rotatividade de vagas e o cronograma para reformar 3 unidades no 53º andar. Eu mantive minha voz firme, profissional. Eu teria passado por bem para qualquer um que não soubesse ler os micro-arrepios de uma mulher com dor. Mor sabia. Eu senti isso toda vez que seus olhos deslizavam para mim. Não muitas vezes, mas com propósito, como se ele estivesse coletando peças. Quando a reunião terminou, as pessoas se levantaram e conversaram daquele jeito aliviado que fazem quando a autoridade sai da sala. Minha supervisora se inclinou sobre mim e sibilou. Meu escritório, 2 minutos. Eu assenti porque assentir é o que você faz quando não pode se dar ao luxo de lutar. Mor se levantou de sua cadeira e o movimento foi suave, sem pressa. Ele abotoou seu paletó, olhou para o CFO e disse algo baixo que fez o homem se endireitar como se tivesse sido chamado por um deus. Então a atenção de Mor voltou para mim. Senhorita Vale, ele disse. Meu nome soou errado em sua boca. Muito limpo, muito formal, como se ele estivesse lendo de um arquivo. Eu me levantei porque ele me dirigiu a palavra. Porque você se levantava quando ele falava. Porque meu corpo obedecia ao poder mesmo quando o odiava. Meu joelho protestou e eu me apoiei na parte de trás da cadeira rapidamente, esperando que ninguém visse. Mor viu. Ele deu um único passo mais perto, apenas o suficiente para me separar do barulho dos outros. Ele não me tocou. Ele não invadiu meu espaço de uma forma que permitisse a qualquer um acusá-lo de qualquer coisa. Mas o ar mudou como se sua presença alterasse a pressão na sala. Por que você está mancando? Ele perguntou. Eu forcei um pequeno sorriso, o que eu usava com os inquilinos quando suas pias transbordavam, e eles me culpavam pela existência da água. Eu te disse que torci. Ele me encarou como se meu sorriso fosse uma língua que ele não se incomodava em aprender. Isso não é uma torção de tornozelo, ele disse. Minha respiração prendeu. Está bem, ele não suavizou. Ele não elevou a voz. Ele simplesmente esperou. E a espera pareceu um aperto de torno. Ao nosso redor, as pessoas começaram a sair, olhando para nós com curiosidade que não ousavam se permitir por muito tempo. As paredes de vidro tornavam tudo visível. E de alguma forma, isso me fazia sentir mais presa, como um inseto numa caixa de exposição. Eu comecei, porque minha supervisora explodiria se eu não fosse ao escritório dela, e eu não podia me dar ao luxo de procurar outro emprego. Não com o aluguel atrasado e Bren rastreando cada dólar que eu gastava. Já estou atrasada. O olhar de Mor se desviou para o escritório da minha supervisora e voltou. Eu falarei com ela, ele disse. Não foi uma oferta, foi uma decisão. O pânico brilhou. Não, por favor, não é necessário. Seus olhos se estreitaram uma fração. Não raiva. Foco. Sirion, ele disse, e ouvir meu primeiro nome dele caiu como uma mão em minha garganta. Olhe para mim. Eu já estava olhando para ele. Eu estava desde o momento em que ele notou. Mas eu levantei meu queixo de qualquer maneira, porque se eu não o fizesse, ele veria o quão assustada eu estava. E o medo convida a perguntas. Sua voz baixou ligeiramente, o suficiente para que apenas eu ouvisse. Alguém te machucou, ele disse. Meu peito apertou tão rápido que senti como se minhas costelas estivessem se movendo para dentro. Eu ri uma vez, muito aguda, muito quebradiça. Não, saiu automático. Um reflexo. Uma mentira que eu havia repetido tantas vezes que vivia na memória muscular da minha boca. Mor não reagiu ao riso. Ele observou meus olhos. Você está carregando peso no seu lado direito, ele disse calmamente. Você está protegendo seu ombro esquerdo. Você tem hematomas na base da sua garganta sob sua maquiagem. Você está usando uma manga longa em um prédio aquecido. Minha pele gelou. Meus dedos se curvaram nas minhas palmas tão forte que as unhas morderam. Eu me machuco facilmente, eu disse, porque esse era o roteiro. Eu sou desajeitada.
Mor manteve meu olhar, sem piscar. Você não é desajeitada, ele disse. A certeza nisso soltou algo dentro de mim. Minha garganta queimou, eu engoli em seco. Eu preciso ir, eu sussurrei. Ele recuou, me dando espaço como se tivesse prometido a si mesmo que nunca pegaria o que não era oferecido. Depois do trabalho, ele disse, você virá ao meu escritório. Meu estômago afundou. Eu não posso. Você pode, ele respondeu. Eu balancei a cabeça rapidamente. Eu tenho compromissos. Seus olhos permaneceram nos meus e sua voz permaneceu nivelada. São eles do tipo que te deixam mancando? As palavras atingiram como um tapa, não porque fossem cruéis, mas porque eram precisas. Meus pulmões apertaram. Eu não conseguia respirar. Eu estou bem, eu disse novamente, e a mentira tinha gosto de sangue. O olhar de Mor passou por mim por uma fração de segundo, em direção ao corredor que levava aos elevadores, em direção ao mundo fora deste prédio. Quando ele olhou de volta, algo em sua expressão havia se afiado em uma promessa silenciosa. Eu não vou pedir para você confessar, ele disse. Eu vou pedir para você ouvir. Depois do trabalho, meu escritório, ele se virou então como se a conversa estivesse encerrada, como se eu não tivesse mais uma escolha que importasse. Minha supervisora apareceu na porta de seu escritório, o rosto tenso de aborrecimento, que rapidamente se suavizou em um sorriso forçado quando ela viu Maylor. Sr. Cell, ela disse alegremente. Posso? Maylor não diminuiu o passo. A senhorita Vale não será disciplinada pelo seu atraso, ele disse. E a maneira como ele disse isso fez o sorriso da minha supervisora congelar e então se rearranjar em algo obediente. Claro, ela conseguiu. Mor não olhou para trás para mim enquanto saía. Ele não precisava. Meu corpo já estava vibrando com o conhecimento de que ele tinha visto o que eu estava tentando enterrar e que ele havia decidido que importava. Eu me sentei lentamente, fingindo organizar papéis enquanto minhas mãos tremiam. O olhar da minha supervisora perfurou-me como um aviso. O que foi aquilo? Ela sibilou assim que Mor estava fora do alcance da voz. Eu não sei. Eu sussurrei. Ele me perguntou algo. Os olhos dela se estreitaram. Você não tem que ser algo sobre o qual ele pergunta. Você entende sua equipe? Você mantém a cabeça baixa. Você não. Ela parou, seu olhar se desviando para minha perna como se de repente tivesse notado. Que você fez? Eu forcei o mesmo sorriso. Eu torci meu joelho. Ela exalou bruscamente pelo nariz. Se recomponha. Você não pode se dar ao luxo de parecer bagunçada aqui. Eu quase ri da ironia. Eu não podia me dar ao luxo de parecer bagunçada em lugar nenhum. Bagunça era o que te fazia ser julgada. Bagunça era o que te fazia ser demitida. Bagunça era o que fazia a boca de Bran se curvar com nojo antes que ele dissesse: olhe o que você me faz fazer. Eu trabalhei o dia todo com meu joelho queimando e meus nervos em carne viva. Toda vez que meu telefone vibrava, eu me encolhia. Toda vez que os passos de alguém paravam atrás da minha mesa, meus ombros se tensionavam. Por volta do meio-dia, uma mensagem de texto iluminou minha tela. Onde você está? Bran não usava pontuação quando estava sóbrio. Quando estava zangado, ele escrevia como se cada palavra fosse uma pedra jogada no meu rosto. No trabalho, eu digitei de volta. Ocupada. Outra vibração. Não minta. Meu estômago apertou. Eu mantive minha expressão vazia enquanto um inquilino se inclinava sobre minha mesa para reclamar que o elevador estava lento. Eu assenti para ele, pedi desculpas, prometi contatar a manutenção. Meus dedos tremeram enquanto eu digitava. Eu não estou mentindo. Uma terceira vibração veio antes que eu pudesse respirar. Falaremos esta noite. Eu encarei as palavras até elas borrarem. Minha garganta lá apertou. Esta noite significava perguntas. Esta noite significava as mãos dele em meus pulsos enquanto ele exigia saber por que eu estava lá atrasada novamente. Por que eu não respondia rápido o suficiente? Por que eu olhava para ele como se ele fosse um estranho quando ele era o único que me aturava? Eu engoli em seco e me forcei de volta às pequenas tarefas que me mantinham à tona.
Renovações de aluguel, chamadas de fornecedores, um fluxo interminável de palavras educadas que nada tinham a ver com os hematomas sob minhas roupas. Às 5h03, quando o escritório começou a esvaziar, minhas mãos gelaram. O escritório de Maylor ficava nos andares superiores, passando pelos espaços que os funcionários comuns não entravam, a menos que fossem chamados. Eu nunca tinha ido. Eu só tinha visto os elevadores particulares guardados por homens com fones de ouvido e rostos que não convidavam a perguntas. Eu disse a mim mesma que não iria. Eu disse a mim mesma que era perigoso. Eu disse a mim mesma que ser notada por alguém como Morrell não era um presente. Era um holofote e holofotes queimavam. Mas toda vez que eu pensava em sair para a rua, Bouchard, no ar frio atingindo meu rosto, na mensagem de Bren, esperando como uma armadilha, eu sentia meu estômago se revirar. Segurança não era um conceito na minha vida. Era uma palavra que outras pessoas usavam. Às 5h19, minha supervisora saiu com um adeus abrupto. O escritório estava silencioso. Meu telefone vibrou mais uma vez. Estarei lá às 6. Minha respiração saiu trêmula. Eu encarei a tela. Minhas mãos começaram a tremer tão forte que eu tive que colocar o telefone. Então, sem decidir completamente, eu me levantei. Meu joelho protestou. Eu mordi minha bochecha com força e juntei minhas coisas com movimentos cuidadosos e eficientes. Eu disse a mim mesma que estava indo ao escritório de Maylor apenas para me adiantar ao que ele ia fazer de qualquer maneira, para manter o controle da narrativa. Eu disse a mim mesma que estava sendo inteligente. A área do elevador particular ficava atrás de uma parede de vidro fosco no andar. Eu tive que pegar um banco separado para subir, e então andar por um corredor forrado com arte que parecia nunca ter sido tocada por poeira. O prédio mudava conforme você subia. O ar ficava mais limpo. O carpete ficava mais grosso. O silêncio ficava mais profundo, como se o som fosse considerado rude. Um homem de terno preto estava perto das portas do elevador particular. Seu cabelo era cortado curto, sua mandíbula como pedra. Ele me observou se aproximar sem se mover. Eu diminuí o passo, de repente consciente da minha mancada de uma forma que me fez arrepiar a pele. Eu estou aqui para ver o Sr. Cell, eu disse, e minha voz quase rachou em seu nome. O olhar do homem se desviou para meu crachá. Senhorita Vale. Ouvir meu nome dele fez meu estômago apertar. Sim. Ele apertou um botão e o elevador particular abriu como se estivesse esperando. Suba, ele disse. Foi isso. Sem perguntas, sem confirmação, como se Moore já tivesse decidido que eu viria. O elevador subiu suavemente, silenciosamente. Eu observei os números dos andares subirem com um estranho desapego, como se meu corpo estivesse se movendo enquanto minha mente ficava para trás. Meu joelho latejava. Meu ombro parecia tenso sob minha blusa. Quando as portas se abriram, o espaço além não era o que eu esperava. Sem ouro, sem luxo chamativo. Era madeira escura, linhas limpas, um cheiro de cedro e algo levemente esfumaçado. As luzes eram baixas, quentes. Uma parede de janelas dava para a cidade como uma ameaça silenciosa. Mori estava perto do vidro, sem paletó, mangas arregaçadas até os antebraços. Ele parecia pertencer ao horizonte. Ele se virou enquanto eu saía. Você veio, ele disse. Eu parei a uma distância segura, a alça da minha bolsa apertada na minha mão, como se pudesse me ancorar. Eu não sei por que estou aqui. O olhar de Moore se moveu sobre mim com o mesmo foco controlado que antes. Mas agora não havia público, sem paredes de vidro, sem colegas de trabalho para fingir. A privacidade fez meu pulso acelerar. Você está aqui porque não foi para casa imediatamente, ele disse. Meu peito apertou. Eu estou indo para casa. Ainda não, ele respondeu. Eu me arrepiei instintivamente, medo e raiva se misturando. Você não pode me dizer onde ir. Mora sentiu uma vez como se reconhecesse meu direito de dizer isso. Não posso, ele concordou,
Por isso não estou dizendo. Estou perguntando. Ele se moveu em direção à sua mesa, lento e deliberado, e sentou na cadeira atrás dela. Ele não fez gestos para que eu me sentasse. Ele não se apressou para me deixar confortável. Ele simplesmente esperou, me dando espaço para escolher o que eu fazia com meu corpo. Era estranhamente respeitoso e me deixou mais nervosa porque eu estava acostumada com homens que pegavam. "O que você quer?" eu perguntei, e minha voz soou pequena no silêncio. Mor me estudou por um momento. "Sua verdade", ele disse. Eu ri novamente, suave e aguda. "Você não quer minha verdade. Você quer sua versão dela." Um lampejo de algo cruzou seu rosto. Não raiva, não diversão, reconhecimento. Talvez como se ele soubesse o que significava ter sua história roubada. "Eu quero saber se alguém está te machucando", ele disse, "e eu quero saber se você está em perigo esta noite." Minha garganta apertou. Meus olhos arderam inesperadamente. E eu me odiei por isso. Lágrimas eram fraqueza. Bran me ensinou isso. Eu não estou em perigo. Eu menti. Mor recostou-se ligeiramente, as mãos apoiadas nos braços da cadeira. Ele não avançou. Ele não exigiu. Ele me observou como se tivesse tempo, como se pudesse me esperar sem levantar a voz. "Diga-me o nome dele", ele disse calmamente. Minha pele gelou. "Não há Cirion", Maelor interrompeu. E o jeito que ele disse não foi áspero, mas foi final. "Você não manca por causa do trânsito. Você não esconde hematomas de uma escada. E você não se encolhe toda vez que seu telefone acende, a menos que a pessoa do outro lado tenha te treinado para isso." Meus dedos apertaram a alça da bolsa até doer. Eu encarei o chão porque os olhos dele eram demais. Porque se eu olhasse para ele, eu poderia acreditar que ele me via. "Eu consigo lidar com isso", eu sussurrei. A voz de Mor não mudou. "Você não deveria ter que..." As palavras atingiram mais forte do que qualquer acusação. Meu peito apertou tão bruscamente que tive que inalar em pedaços. "Você não sabe nada sobre mim", eu disse, tentando soar firme, tentando construir uma parede com minha voz. "Eu sei que você está cansada", Melor respondeu. "Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você trabalha como se tivesse medo de ser descartada." Minha garganta queimou. "Pare!" Ele parou. Ele realmente parou. O silêncio caiu pesado e completo. Eu ouvi o zumbido distante da ventilação do prédio, o murmúrio distante da cidade lá fora abafado por vidro grosso. Mor me observou por um longo momento, e então ele falou novamente, mais lentamente. "Eu não vou te tocar", ele disse. "Eu não vou te forçar a dizer nada, mas preciso que você me ouça." Eu engoli em seco, minha boca seca. Eu assenti uma vez, mal. O olhar de Mor prendeu o meu. "Se você for para casa esta noite", ele disse, "e ele estiver lá, e ele estiver com raiva, e ele decidir que sua mancada é um problema, ele pode te machucar de maneiras que não se curam bem." Meu estômago se revirou. Eu tentei balançar a cabeça, mas meu corpo estava rígido, preso entre a negação e a memória das mãos de Bran. Mor continuou, calmo e preciso. "Se você ficar aqui neste prédio esta noite, você estará segura." Eu o encarei. Meu coração batia tão forte que doía. "Você não pode prometer isso." Eu sussurrei. Os olhos de Mor escureceram. Não com ameaça, mas com algo como certeza que vinha de ser o tipo de homem que não falava a menos que quisesse dizer. "No meu prédio", ele disse. "Eu posso prometer isso." Minha pele arrepiou. "Por quê?" A boca de Mor apertou ligeiramente, como se a pergunta o irritasse porque era justa e complicada. "Porque eu não gosto de injustiça", ele disse. Eu quase ri novamente, mas o som não veio. "Essa é uma razão estranha." "É uma simples", ele respondeu. "Uma mulher que trabalha sob meu teto não deveria ser quebrada por outra pessoa." A possessividade na frase fez meu estômago afundar, mesmo que alguma parte de mim, alguma parte faminta e machucada, quisesse se inclinar para a ideia de pertencer a algum lugar que não doesse. "Eu não sou sua responsabilidade", eu disse, porque era a única defesa que eu tinha. Mor assentiu. "Não", ele concordou. "Você não é.
A pausa que se seguiu pareceu uma respiração suspensa. E ainda, ele continuou calmamente. Aqui você está. Meu telefone vibrou na minha bolsa, meu corpo inteiro se encolheu antes que eu pudesse pará-lo. Minha garganta apertou. Eu abri a bolsa desajeitadamente, mãos tremendo, e tirei o telefone. Uma ligação. Bren. Meu peito gelou. A tela iluminou meu rosto como uma acusação. Mor não se moveu. Ele não pegou o telefone. Ele não me disse o que fazer. Ele simplesmente me observou com uma intensidade que me fazia sentir como se estivesse na beira de algo irreversível. Se eu atendesse, Bren ouviria minha respiração e saberia. Ele perguntaria onde eu estava. Ele usaria aquela voz suave que significava perigo. Ele diria meu nome como uma posse. Se eu não atendesse, ele me puniria depois. Meu polegar pairou sobre a tela. Eu podia ouvir meu pulso. Eu podia sentir o gosto metálico do medo. Mor falou suavemente. Você pode deixar tocar. Meus olhos se fixaram nos dele. Ele fará o que faz, Mor disse, e sua voz se aguçou ligeiramente. Mas se você estiver aqui, ele não poderá te alcançar. Eu engoli em seco. Meu polegar tremeu. A chamada continuou tocando. Cada vibração parecia um gancho em minhas costelas. Eu não atendi. Foi para a caixa postal. Por um momento, houve apenas silêncio e o rugido do sangue em meus ouvidos. Minha visão nadou ligeiramente. Eu não tinha percebido o quanto da minha vida era estruturada em torno da obediência imediata daquele som. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de texto. Abra a porta, estou lá fora. Meu estômago afundou tão forte que parecia que eu estava caindo. Ele está aqui, eu sussurrei, e as palavras soaram como rendição. Os olhos de Mor não se arregalaram. Ele não pareceu surpreso. Se algo, ele parecia um homem cujas suspeitas acabavam de ser confirmadas. Ele se levantou. O movimento foi suave, controlado, e mudou o ar instantaneamente, como uma tempestade se formando atrás do vidro. Fique aqui, ele disse. Minha respiração engasgou. Não, se você o confrontar, ele vai. O olhar de Mor manteve o meu firme. Não estou te pedindo para ser corajosa, ele disse. Estou te pedindo para estar segura. Minha garganta queimou. Você não entende como ele é. A boca de Mor apertou. Eu entendo homens como ele disse calmamente. Eles só se sentem fortes quando alguém menor sangra. Um arrepio percorreu-me, não de frio, mas da clareza súbita de ser vista de uma maneira que não me culpava. Mor caminhou em direção à porta e, ao alcançá-la, ele parou e olhou para trás. Você vai ficar, ele disse, não como uma ordem, mas como uma promessa que ele estava fazendo a si mesmo. E você vai manter seu telefone no silencioso. Eu assenti porque minha garganta não funcionava. Ele saiu. A porta se fechou com um clique suave e final. Eu fiquei congelada no meio do escritório dele, olhando para a madeira escura, as luzes da cidade, o luxo calmo que parecia um universo diferente. Meu joelho latejava, minhas mãos tremiam. Eu pressionei o telefone contra meu peito, como se pudesse impedir meu coração de tentar escapar das minhas costelas. Eu não ouvi nada por um longo tempo. Então, fracamente através das paredes grossas, o som abafado de vozes. Eu não conseguia distinguir palavras, apenas o tom. A voz de Bren, mesmo abafada, tinha uma cadência particular, uma borda tensa e afiada que fazia meu estômago se encolher. Outra voz o respondeu mais baixa, mais silenciosa e de alguma forma mais aterrorizante porque não precisava de volume para dominar. Mor. Minha respiração prendeu. Eu imaginei Bren se inflando, exigindo, acusando. Eu o imaginei tentando encantar, então ameaçar. Eu o imaginei dizendo coisas como: ela é minha namorada. Isso é um mal-entendido. Ela é dramática. Eu imaginei Mor ouvindo, e então eu imaginei Mor decidindo. O pensamento fez minha pele gelar e aquecer ao mesmo tempo. Minutos passaram como horas. Meu telefone vibrou novamente.
Outra mensagem de texto. Você acha que pode se esconder de mim naquele prédio chique? Desça agora. Meus olhos embaçaram. Minha garganta apertou. Eu afundei lentamente na borda da cadeira de couro perto da janela, cuidadosa com meu joelho, e pressionei minha mão livre sobre minha boca para não fazer barulho. Eu estava tremendo, não apenas de medo, de algo mais também. Do fato incomum de que eu o havia desobedecido e o céu ainda não tinha caído. A porta abriu. Mor voltou para o escritório e a fechou atrás dele. Sua expressão estava inalterada, ainda calma, ainda controlada. Mas havia algo em seus olhos agora que não estava lá antes. Uma frieza que fazia a sala parecer menor. Ele não vai subir novamente, Mor disse. Minha voz saiu fina. O que você fez? O olhar de Mor prendeu o meu. Eu disse a ele. Ele disse que este prédio é meu. E assim é o ar que ele está respirando nele. Meu estômago apertou. Ele vai estar esperando lá fora. Mor assentiu ligeiramente. Sim. O pânico surgiu. Então eu não posso sair. Você não vai, Mor respondeu. A certeza em sua voz atingiu como uma parede. Eu o encarei, minha mente embaralhada. Eu não posso simplesmente não ir para casa. Eu sussurrei. Eu tenho minhas coisas. Suas coisas podem ser substituídas, Mor disse, e então mais suavemente. Você não. A suavidade rachou algo no meu peito. Lágrimas ameaçaram. Eu engoli em seco, furiosa com minha própria fraqueza. Mor se aproximou, parando a uma distância respeitosa, como se tivesse cuidado para não me apertar. Diga-me onde você mora, ele disse. Meu corpo enrijeceu. Por quê? Para que eu possa enviar alguém, ele respondeu, para pegar o que você precisa sem você voltar. A palavra alguém caiu pesada. Pensei nos homens lá embaixo, o que sabia meu nome, o elevador particular abrindo como uma boca. Você não é um policial, eu disse calmamente. Não. Mor concordou, e não havia vergonha nisso. Não sou. A honestidade deveria ter me assustado mais. Em vez disso, pareceu um alívio, porque pelo menos ele não estava fingindo. Eu abracei a mim mesma, sentindo-me pequena em minha própria pele. Se você enviar alguém, ele vai saber. O olhar de Mor se aguçou. Ele já sabe, ele disse. Ele sabe que você estava em algum lugar que ele não podia controlar. Ele sabe que você não respondeu. Por isso você não pode voltar sozinha. Meu peito apertou. Minha mente piscou para o rosto de Bran quando ele percebeu que havia perdido terreno. A maneira como seus olhos ficavam vidrados de raiva. Eu não posso pagar um hotel. Eu sussurrei, o medo prático subindo como bile. Eu não posso pagar nada. Se eu faltar ao trabalho, se eu perder meu emprego, você não vai faltar ao trabalho, Maylor disse. Eu o encarei. Como você pode dizer isso como se não fosse nada? A boca de Mor apertou, o mais perto que ele havia chegado de parecer desagradado. Porque eu sou o dono do prédio, ele disse simplesmente. E por que estou te dizendo, você estará aqui amanhã? Meu pulso martelou. Não é assim que a vida funciona. O olhar de Mor prendeu o meu. Para a maioria das pessoas, ele disse calmamente, não. A implicação fez minha pele arrepiar. O mundo em que ele vivia era um onde as portas se abriam porque ele decidia que deviam. Onde homens como Bran podiam ser mandados embora e eles iriam. Eu deveria ter fugido daquele mundo. Eu sabia disso. Eu sabia melhor do que me aproximar do perigo só porque ele oferecia abrigo. Mas abrigo é uma droga quando você está com frio há muito tempo. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de texto. Eu juro por Deus, Sir, você está acabada. Eu me encolhi. Meus dedos apertaram o telefone até doer. O olhar de Maylor desviou para ele. Desligue-o, ele disse. Eu hesitei, e a hesitação foi a coisa mais honesta sobre mim naquele momento, porque desligá-lo parecia cortar o último fio fino que impedia Bran de aparecer na minha vida como uma tempestade. Mor me observou lutar e não me apressou. Sirion,
ele disse suavemente. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você tem que começar. Minha garganta queimou. Eu encarei o telefone, então pressionei e segurei o botão lateral. A tela escureceu. No silêncio que se seguiu, senti algo mudar dentro de mim, como um clique de trava. Mor exalou lentamente, como se estivesse prendendo a própria respiração. Sente-se, ele disse gentilmente, e desta vez soou como cuidado, não como comando. Eu me sentei novamente cuidadosamente, meu joelho latejando. Mantive meus olhos nas luzes da cidade, porque olhar para ele parecia muito íntimo. Mor se moveu para um armário atrás de sua mesa e derramou água em um copo. Ele o colocou na mesa perto de mim, sem me tocar, sem se inclinar muito perto. Beba, ele disse. Eu não queria. Aceitar água parecia aceitar uma história onde ele era o tipo de homem que podia cuidar de mim. E essa história era perigosa. Minhas mãos tremeram enquanto eu levantava o copo. A água estava fria e limpa. Não tinha gosto de nada, e o nada me fez perceber o quão tenso meu corpo havia estado, o quanto a adrenalina havia secado minha boca. Mylor sentou-se à minha frente novamente, não atrás da mesa agora, mas em uma cadeira levemente inclinada para a minha. Parecia menos um interrogatório e mais uma contenção, como se ele estivesse se posicionando como uma barreira entre mim e a porta. Eu vou te fazer perguntas, ele disse. Você pode recusar. Eu engoli. Ok, qual é o nome dele? Meus lábios se entreabriram. Minha garganta apertou. Dizer o nome de Brannick em voz alta parecia invocá-lo. Bran, eu sussurrei. Os olhos de Mor se estreitaram ligeiramente. O nome arquivando-se em qualquer armário mental que ele mantinha para ameaças. Ele mora com você? Sim. Ele tem acesso às suas finanças? Eu hesitei. A vergonha queimou. Sim. A mandíbula de Mor apertou, um músculo sutil latejando. Ele te bate? Meu estômago afundou. A franqueza gelou minha pele. Abri a boca e a mentira subiu automaticamente. Não, não é assim. Ele não queria. Eu merecia. Mas Mor estava observando meu rosto, e algo em sua quietude fez a mentira parecer inútil. Sim, eu sussurrei. A palavra caiu entre nós. Pesada, inegável. Meus olhos arderam. Eu pisquei com força, recusando-me a deixar as lágrimas caírem. A expressão de Mor não mudou, mas o ar ao redor dele se aguçou como se algo dentro dele tivesse ficado parado e perigoso. Onde? Ele perguntou, e sua voz era baixa o suficiente para ser gentil. Eu engoli, principalmente onde não vai aparecer. O olhar de Mor baixou brevemente para minha clavícula, onde a maquiagem não conseguia esconder totalmente a verdade. Então de volta aos meus olhos. E seu joelho, ele disse. Eu me encolhi e minha mão foi para minha perna instintivamente. Eu caí, eu disse rapidamente, então me odiei por tentar reflexivamente suavizar isso. Maylor esperou. O silêncio se esticou até se tornar insuportável. Ele me empurrou, eu admiti. Eu bati na quina da mesa de centro. Os olhos de Mor escureceram. Suas mãos permaneceram imóveis em suas coxas. Sua voz permaneceu controlada. Quanto tempo? A pergunta me abriu mais do que as outras, porque a resposta continha todos os anos de desculpas, toda a cuidadosa ocultação, todos os momentos em que eu havia dito a mim mesma que não era tão ruim, porque ele não havia quebrado nenhum osso, porque ele comprava flores depois, porque ele chorava e dizia que tinha medo de me perder. 2 anos, eu sussurrei. Talvez mais. Começou pequeno. Mor assentiu uma vez lentamente, como se tivesse ouvido essa história em diferentes línguas 100 vezes. Você tem família? Ele perguntou. Eu engoli. Não aqui. Amigos? Eu hesitei, então balancei a cabeça. Amigos faziam perguntas. Amigos notavam hematomas. Amigos te faziam escolher entre lealdade e verdade. O olhar de Mor permaneceu firme. Ele te isolou, ele disse, não como uma pergunta. Eu não respondi. Eu não precisava. Mor recostou-se ligeiramente, como se me desse espaço depois de me arrastar para a luz.
Eu posso te manter aqui esta noite, ele disse. Eu posso ter uma suíte preparada. Meu estômago apertou. Uma suíte? Sim, eu o encarei, a suspeita crescendo como um reflexo. Por que você faria isso? Por que você se importa? Mor ficou em silêncio por um momento. Quando ele falou, sua voz era mais baixa. Porque eu vi o que homens como ele fazem quando ninguém os impede, ele disse. E por que você está na minha frente, com seu orgulho enrolado em você, como uma bandagem, sangrando por baixo, ainda tentando se desculpar por existir? Minha garganta queimou. Eu desviei o olhar, porque se eu olhasse para ele, eu poderia chorar. Mylor continuou, firme. Você tem escolhas. Nem todas são limpas. Nem todas parecerão boas. Mas você as tem. Minha voz saiu amarga. Eu tenho. O olhar de Mylor se aguçou. Sim. A certeza me deixou com raiva, porque a certeza era um luxo. Você não sabe o que acontece quando eu saio, eu disse, e minha voz rachou apesar do meu esforço. Ele vai encontrar um jeito. Ele sempre encontra. Se eu for à polícia, os olhos de Mylor se desviaram para os meus. Você não confia na polícia, ele disse. E não foi um julgamento. Foi outra observação, precisa e exata. Eu engoli. Eles não vão me proteger. Eles vão piorar. Ou eles vão sorrir e me dizer para registrar um boletim e então ele estará esperando em casa. A mandíbula de Mor apertou ligeiramente. Então não vamos envolvê-los, ele disse. As palavras deveriam ter me assustado mais. Elas eram uma admissão de um tipo diferente de poder, um tipo mais sombrio. Em vez disso, senti um alívio trêmulo e culpado. E o que? Eu perguntei, voz pequena. O que nós significa? Mor prendeu meu olhar. Significa que você não está mais sozinha nisso, ele disse. A afirmação me atingiu como calor e terror de uma vez. Eu balancei a cabeça lentamente. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente, ele respondeu. Meus dedos apertaram o copo até ele chiar. Você disse que não me tocaria. Eu não vou, Mylor disse imediatamente. E você não vai esperar nada. Seu olhar não vacilou. Eu não vou, ele disse novamente. Não por segurança. O jeito que ele enfatizou isso fez meu estômago vibrar de uma forma que eu não queria reconhecer. Mor se levantou então, movendo-se em direção a um telefone em uma mesa lateral. Ele apertou um botão e falou em voz baixa que eu não conseguia distinguir totalmente. Um nome, talvez instruções. Seu tom não mudou, mas carregava o tipo de autoridade que fazia as pessoas se moverem rápido. Quando ele desligou, ele olhou para mim. Um quarto será preparado, ele disse. Comida será enviada. Uma mulher será designada para você durante a noite. Ela ficará do lado de fora da sua porta. Se você quiser que ela vá embora, você diz a ela. Eu o encarei. Uma mulher. Mor assentiu. Você está mais segura com uma mulher por perto, ele disse. E você se sentirá menos observada. O fato de ele ter considerado isso, de ele ter entendido a maneira como a presença masculina podia parecer uma ameaça mesmo quando não era, fez minha garganta apertar. E Bren, eu sussurrei. O olhar de Mor ficou mais frio. Ele não vai voltar a este prédio, ele disse. E quando eu for trabalhar amanhã, os olhos de Mor permaneceram nos meus. Você não voltará para ele amanhã, ele disse. Meu coração gaguejou. Eu não posso simplesmente sair. Eu tenho um contrato de aluguel. Ele vai destruir minhas coisas. A voz de Mor permaneceu calma. Suas coisas não são você, ele repetiu. Você escolherá o que salvar depois. Esta noite você vai descansar. Descansar. A palavra parecia estrangeira. Meu corpo não sabia como fazer isso sem se preparar para o impacto. Eu balancei a cabeça, oprimida. Isso é insano. A boca de Mor apertou ligeiramente, como se ele concordasse, mas não se importasse. Insano é deixá-lo continuar te quebrando porque você tem medo de atrapalhar sua rotina. Ele disse calmamente. Insano é tratar a sobrevivência como se fosse normal. Meus olhos arderam. Eu desviei o olhar, a mandíbula apertada. Ele não insistiu mais.
Ele esperou. A paciência era sua própria pressão. Uma batida na porta. Melor moveu-se para abri-la. Uma mulher estava lá, de terno preto, cabelo puxado para trás, olhos afiados e calmos. Ela parecia pertencer ao mundo de Mor, mas seu olhar para mim não era predatório. Era avaliador, protetor, incomum como o meu, adequado a ela. Maylor falou calmamente. Apenas vou te levar para a suíte, ele disse. Se precisar de algo, você diz a ela. Eu engoli em seco, levantando-me lentamente, meu joelho ardendo de dor. Eu tentei esconder, eu falhei. Os olhos de Ione se desviaram para minha perna. Sua expressão não mudou, mas sua voz suavizou ligeiramente. Posso andar devagar, ela disse. Algo na simples gentileza quase me quebrou. Mor me observou, seu olhar firme. Você está segura esta noite, ele disse novamente. Eu queria acreditar nele. Eu queria tanto que doía. Eu segui Ione por um corredor que parecia uma espinha dorsal privada do prédio, silencioso e guardado. A suíte ficava em um andar alto com janelas que faziam a cidade parecer um campo de estrelas. A cama era muito arrumada, muito grande. O banheiro cheirava a pedra limpa e sabonete caro. Tudo nela gritava riqueza e segurança e distância da minha vida real. Comida chegou em uma bandeja, intocada por mãos, colocada em uma mesa como uma oferenda. Eu não conseguia comer. Meu estômago estava apertado. Eu apenas fiquei perto da porta, braços cruzados, rosto composto. Você pode dormir, ela disse. Eu dei uma exalação sem humor. Eu não sei como. O olhar de Ione suavizou apenas uma fração. Então você pode sentar, ela disse, e respirar. Isso é o suficiente por enquanto. Eu sentei na beira da cama cuidadosamente, meu joelho gritando. A adrenalina estava diminuindo, deixando para trás a dor e a exaustão como um casaco pesado. Meu corpo tremia com o choque posterior do medo. Eu encarei o vidro escuro da janela, meu próprio reflexo fraco. Uma mulher com olhos cansados e muito controle em sua mandíbula. Uma mulher que parecia normal se você não soubesse o que suas mangas escondiam. Minha mente continuava saltando para Bran, para sua raiva, para suas mãos, para a maneira como ele destruiria o apartamento me procurando, para a maneira como ele ligaria e ligaria e ligaria. Meu telefone estava desligado. O silêncio era tanto alívio quanto terror. Em algum momento, Ione falou baixinho em seu fone de ouvido. Ouvi uma resposta baixa. A calma disso, a rotina me fez perceber que isso não era novidade para eles. Eles tinham protocolos. Eles haviam praticado salvar pessoas de maneiras que não envolviam papelada ou tribunais. Esse pensamento me assustou mais do que eu queria admitir, porque significava que Maylor não era apenas um rico empresário que por acaso era gentil. Significava que ele vivia em um mundo onde a proteção era organizada, onde o poder era aplicado sem pedir permissão. Eu me deitei lentamente na cama, completamente vestida, sem sapatos. Os lençóis estavam frescos. Meu joelho latejava. Meu ombro queimava. Minha mente girava. Eu não dormi tanto quanto flutuei para dentro e para fora da escuridão rasa, acordando toda vez que meu corpo lembrava a forma da raiva de Bran. Quando a luz da manhã filtrou pelas cortinas, pálida e suave, eu senti como se tivesse sobrevivido a algo. Ione ainda estava lá, sentada em uma cadeira perto da porta, olhos abertos, alerta. Ela olhou para cima quando eu me mexi. Bom dia, ela disse calmamente. Minha garganta estava seca. Minha voz saiu áspera. Ele não? Ione balançou a cabeça. Ele não entrou, ela disse. O alívio atingiu tão forte que quase chorei. Uma batida veio novamente. Ione se levantou, verificou algo através de uma pequena tela perto da porta e então abriu-a. Mor entrou. Ele não usava o mesmo terno de ontem. Este era cinza carvão, impecável. Ele parecia não ter dormido. Mas se não tinha, não demonstrava da mesma forma que eu.
Ele carregava a exaustão como outra camada controlada. Seu olhar foi direto para mim. Ele não me encarou. Ele avaliou como um médico faria, mas sem o distanciamento clínico. Você dormiu? Ele perguntou. Eu engoli. Um pouco. Mora sentiu, aceitando isso como uma vitória. Ele olhou para Ione. Obrigado, ele disse. Ione inclinou a cabeça uma vez e saiu, fechando a porta atrás dela, deixando-me sozinha com ele. Meu pulso disparou. Sozinha com ele parecia diferente. A sala parecia prender a respiração. Mor se moveu lentamente, parando a uma distância respeitosa. Não estou aqui para te oprimir, ele disse. Estou aqui para te dar opções. Eu engoli. Eu não tenho muitas. Você tem mais do que pensa, ele respondeu. Minhas mãos se enrolaram no cobertor ao meu lado. Bran ficará furioso. Os olhos de Mor escureceram. Sim, ele disse. Eu esperei que ele dissesse algo reconfortante. Ele não disse. Ele não mentiu. Ele não pintou o mundo de forma suave para torná-lo mais fácil de engolir. Essa honestidade me fez sentir estranhamente mais estável. Mor continuou, voz calma. Eu pedi para alguém investigá-lo, ele disse. Meu estômago apertou. Você o quê? Seu olhar permaneceu no meu. Eu disse que notava as coisas, ele respondeu como se isso explicasse tudo. O medo brilhou. Isso não é legal. A boca de Mor apertou ligeiramente. A maioria das coisas que mantém as pessoas seguras não são. Ele disse que a afirmação deveria ter me feito fugir. Em vez disso, fez meu peito apertar com a realidade da minha vida. As mãos de Bran também não eram legais, e ninguém o havia parado. O que você encontrou, Yoe? Eu perguntei, voz fina. O olhar de Mor se aguçou. Ele tem antecedentes, ele disse. Agressão, sem condenação, uma ordem de restrição arquivada por uma mulher que a retirou, um padrão de mudar de emprego rapidamente, dívidas que ele não pode pagar. Meu estômago revirou. Ele disse que eram mentiras. Os olhos de Mor prenderam os meus. Ele diz o que precisa dizer, ele respondeu. Eu engoli em seco, a vergonha queimando. Então, e agora? A voz de Mor permaneceu firme. Agora você decide o que quer, ele disse. Você quer deixá-lo? A pergunta caiu como um peso. Era tão simples e tão impossível. Minha garganta apertou. Não é tão simples. Mor assentiu uma vez. Eu sei, ele disse calmamente. Então, responda a verdadeira pergunta. Você quer ser livre? Meus olhos arderam. Eu encarei o tapete porque olhar para ele parecia ser vista muito profundamente. Sim, eu sussurrei. A palavra saiu como uma rachadura na pedra. O olhar de Mor suavizou apenas ligeiramente, não em ternura, mas em algo como respeito. Então nos movemos. Ele disse. Meu coração batia forte. Como? Maelor falou como se já tivesse feito isso antes. Nós conseguimos documentos, ele disse. Identidades, qualquer coisa importante. Nós garantimos suas finanças. Nós mudamos seu número de telefone. Nós te realocamos. Minha respiração prendeu. Realocamos. Mor observou meu rosto. Ele vai te procurar, ele disse. E ele não vai parar rapidamente. O medo aumentou. Eu não posso desaparecer. Eu tenho trabalho, eu tenho. O olhar de Maelor se aguçou. O trabalho pode ser substituído, ele disse. Então parou e se corrigiu como se entendesse o significado por trás do meu pânico. Sua estabilidade importa. Você pode continuar trabalhando, mas não enquanto vive onde ele pode te alcançar. Eu engoli em seco. Minha mente girou. Ele virá aqui. Ele vai fazer uma cena. A voz de Mor ficou mais fria. Se ele vier aqui novamente, ele disse, ele aprenderá como é se sentir impotente. Um arrepio percorreu-me. Eu acreditei nele. Esse era o problema. Não o quero morto, eu soltei, as palavras saindo apressadas. O olhar de Mor se fixou no meu. Havia algo afiado ali, quase surpresa. Então uma inspiração lenta e controlada.
Não disse que ele estaria, ele disse calmamente. Mas o silêncio que se seguiu carregava implicação, o tipo que pertencia ao mundo dele. Meu estômago se revirou. O que você é? Mor manteve meu olhar, sua voz era baixa. Eu sou o que esta cidade finge que não existe, ele disse. Eu sou a razão pela qual certos homens não vão para a prisão. Eu sou a razão pela qual outros homens não desaparecem. Minha respiração prendeu. Medo e fascínio se emaranharam como fios. Você é máfia, eu sussurrei, e a palavra parecia irreal em minha boca. Mor não se encolheu. Sim, ele disse. Honestidade novamente, brutal e limpa. Eu o encarei, o coração batendo forte. Então por que me ajudar? O olhar de Mor não suavizou. Porque eu não gosto de homens que pensam que machucar mulheres os torna reis, ele disse. E por que você entrou na minha sala de conferências com dor no seu passo e vergonha nos seus olhos? E eu reconheci algo que odeio. Eu engoli em seco. Você me reconheceu. O olhar de Mor prendeu o meu. Eu reconheci o que estava sendo feito com você. Ele corrigiu. Eu desviei o olhar, a garganta queimando. Isso é perigoso. Sim, ele disse simplesmente. Mas ficar com ele também é perigoso. A diferença é que comigo você tem uma escolha. Escolha? A palavra atingiu como um sonho. Meus dedos apertaram o cobertor. Se eu aceitar sua ajuda, o que você quer de mim? O olhar de Mor permaneceu firme. Nada, ele disse. Então ele fez uma pausa e sua voz baixou. Cuidado, não como pagamento, não como obrigação. Meu peito apertou. E se depois você quiser algo? Mor me observou por um longo momento e algo em seus olhos se transformou em uma contenção tão intensa que parecia uma barreira física. Se eu um dia quiser algo de você, ele disse, eu perguntarei e você estará livre para dizer não. Minha respiração prendeu. O respeito nisso era tão incomum que parecia dor. Eu engoli em seco, voz mal funcionando. Ok. Mor assentiu uma vez como se aquela única palavra tivesse peso. Vista-se, ele disse. Nós iremos buscar suas coisas. O pânico surgiu. Eu não posso voltar. Você não vai sozinha. Mor respondeu. Meu estômago revirou. Ele pode estar lá. Os olhos de Mor gelaram. Se ele estiver lá, ele disse, ele irá embora. A certeza fez minha pele arrepiar. Eu me vesti com mãos trêmulas, colocando um suéter mesmo que a suíte estivesse quente, porque minha pele queria a cobertura. Eu prendi meu cabelo com força, porque cabelo solto me fazia sentir vulnerável. Eu apliquei mais corretivo no espelho do banheiro, dando batidinhas suaves, evitando os pontos sensíveis. Quando saí, Mor estava esperando perto da porta. Ele não olhou para meu corpo como se fosse dele para avaliar. Seu olhar permaneceu no meu rosto, nos meus olhos, como se aquele fosse o único lugar onde o consentimento vivia. Faremos isso rapidamente, ele disse. Eu assenti, garganta apertada. O elevador particular nos levou para baixo. Ione se juntou a nós no quarto andar, junto com dois homens de ternos pretos, cujos rostos pareciam esculpidos em violência silenciosa. Eles não falaram comigo. Eles não sorriram. Eles simplesmente existiam como paredes. Mor estava ligeiramente à minha frente, sem tocar, mas posicionado de modo que se alguém viesse em nossa direção, teria que passar por ele primeiro. O carro que esperava lá fora era preto, limpo, anônimo de uma maneira que gritava dinheiro. O ar da cidade atingiu meu rosto como um tapa, frio e afiado. Meus olhos se desviaram instintivamente, procurando por Bran. Mor percebeu o movimento. Ele não está aqui, ele disse calmamente. Como você sabe? O olhar de Mor permaneceu para a frente. Porque eu teria sido avisado, ele respondeu. O carro moveu-se pela cidade e meu estômago permaneceu apertado o tempo todo. Cada esquina parecia uma emboscada em potencial. Cada carro estacionado parecia suspeito.
Minha mente corria solta com imagens de Bran saindo, bloqueando a calçada, agarrando o meu braço, me arrastando de volta enquanto estranhos desviavam o olhar. Quando viramos para a minha rua, minha respiração prendeu. Os prédios aqui eram mais antigos, mais baratos, mais sujos. As calçadas rachadas. O ar cheirava a comida frita e escapamento. Parecia um mundo diferente da Torre de Mor, e o contraste fez a vergonha inflamar em meu peito. O carro parou a um quarteirão do meu prédio. Mor olhou para mim. Fique no carro, ele disse. Meu coração batia forte. Mas minhas coisas. Ione irá, ele disse. Você dirá a ela o que precisa. Eu engoli em seco. E se ele estiver lá dentro? O olhar de Mor ficou mais frio. Então ele será removido, ele disse. Eu assenti, mãos tremendo. Ione saiu com um dos homens. Eles se moveram como se tivessem ensaiado, eficientes, silenciosos. Eles desapareceram no meu prédio como sombras. Mor ficou no carro comigo. O silêncio entre nós parecia pesado, carregado. Eu olhei pela janela, observando minha própria porta da frente como se fosse uma boca. Sinto que estou fazendo algo errado. Eu sussurrei, a confissão escapando antes que eu pudesse pará-la. O olhar de Maylor permaneceu na rua. Você foi treinada para pensar que partir é traição, ele disse calmamente. Minha garganta queimou. Ele dirá que sou ingrata. A mandíbula de Mor apertou. Ele dirá o que quer que te mantenha pequena, ele respondeu. Eu engoli em seco, piscando rapidamente. Mor falou novamente, mais suavemente. Você não é fraca, ele disse. Você é batista. As palavras atingiram como algo quente derramado sobre gelo. Meu peito apertou e eu me odiei por quão desesperadamente eu queria acreditar nele. Ione retornou com uma bolsa, depois outra, então minha pasta de documentos, meu passaporte, minha certidão de nascimento, minha papelada de trabalho, as coisas que Bran mantinha em uma gaveta que ele alegava estar mais segura em sua posse. Meu estômago se revirou ao vê-los em suas mãos, prova de o quanto da minha vida ele havia controlado. Ione me entregou. Mais alguma coisa? Ela perguntou. Eu encarei o prédio, a janela do nosso apartamento. Cortinas fechadas. Escuro. O colar da minha avó. Eu sussurrei de repente. Não era valioso, mas era meu. A única coisa que pertencia a alguém que me amava sem hematomas. Ione apenas assentiu uma vez e voltou para dentro. Mor observou o prédio com uma quietude que me fez arrepiar a pele. Ele não está lá dentro, ele disse depois de um momento. Eu o encarei. Como você pode ter certeza? O olhar de Mor permaneceu para a frente. Porque se ele estivesse, ele disse calmamente, eu sentiria a vontade de quebrar algo. A franqueza me fez sentir um arrepio. Não porque fosse cruel, mas porque era honesto. Ione retornou com o colar. Ela o colocou na minha palma. Meus dedos se enrolaram nele como uma tábua de salvação. Nós fomos embora. Enquanto minha rua desaparecia atrás de nós, algo dentro de mim se soltou e apertou ao mesmo tempo. Alívio, tristeza, medo, tudo emaranhado. Eu pressionei minha testa no vidro frio e tentei não chorar. De volta à torre, Mor tinha uma suíte menor preparada em um andar particular inferior. Ainda luxuosa, mas menos como um hotel e mais como um lugar onde alguém poderia realmente morar. Havia roupas no armário no meu tamanho, simples e macias. Artigos de higiene arrumados, um telefone na mesa. Um novo número, Mor disse quando me viu olhando para ele. Se você quiser. Meu peito apertou. Ele ligará para o meu antigo. Eu sei, Mor respondeu. Deixe-o. A firmeza em sua voz me fez sentir tanto mais segura, quanto mais consciente do fato de que eu estava perto demais de algo que poderia me engolir por inteiro. Pelos próximos 2 dias, minha vida se tornou uma estranha suspensão. Eu ia trabalhar, escoltada discretamente por elevadores de funcionários, para que ninguém percebesse. Minha supervisora me tratava com uma nova e frágil polidez,
como se tivesse sido lembrada de quem era o dono do ar. Eu não ia para casa. Eu não atendia meu telefone antigo. Eu observava as mensagens de Bren se acumularem no aparelho que eu mantinha desligado a maior parte do tempo, ligando-o brevemente apenas para ver que tempestade estava se formando. Onde você está? Você se acha engraçada? Responda-me. Sinto muito. Por favor, se você não voltar, eu vou te arruinar. Eu juro que eu vou. A escalada era previsível e ainda assim fazia meu estômago embrulhar. Mor não pairava. Ele não aparecia no meu espaço de trabalho. Ele não exigia atualizações a cada hora. Ele simplesmente colocava pessoas ao meu redor como arquitetura invisível. Ione se tornou uma presença constante, perto, quieta, nunca invasiva. Às vezes ela sentava do lado de fora da porta do meu escritório, fingindo estar em uma chamada. Às vezes ela esperava perto do elevador particular, sua expressão ilegível. À noite, Maylor fazia uma verificação uma vez, sempre uma vez. Uma mensagem curta enviada para o novo telefone. Você está segura? Era isso. Sem flerte, sem pressão, sem expectativa. Deveria ter sido mais fácil assim. Não foi porque toda vez que o nome dele aparecia na tela, algo no meu peito apertava com consciência. Não de romance, ainda não. De poder, de segurança, do estranho e perigoso conforto de ser vista e não ridicularizada. Na terceira noite, eu não consegui dormir. Meu joelho havia melhorado ligeiramente, mas ainda doía. Hematomas mudavam de cor sob meu suéter. Eu deitei no escuro, encarando o teto, ouvindo o zumbido fraco do prédio. Uma batida suave veio na porta. Eu me sentei, o coração batendo forte. Sou eu. A voz de Mor veio baixa e calma. Posso entrar? A pergunta, posso, me atingiu como um choque. Consentimento como um padrão. Consentimento como uma regra. Eu engoli em seco. Sim, eu sussurrei. Então mais alto. Sim. A porta ela abriu. Mor entrou lentamente, parando logo dentro, como se me desse a escolha de dizer a ele para ir embora. Ele não estava de terno. Ele usava uma camisa escura, mangas arregaçadas, cabelo ligeiramente menos perfeito. Ele parecia mais humano. E de alguma forma isso era mais assustador, porque o tornava mais difícil de categorizar. Seu olhar foi para o meu rosto. Você não dormiu, ele disse. Eu engoli. Eu tentei. Mora sentiu uma vez. Ele se moveu para a cadeira perto da janela e sentou, mantendo distância, deixando a sala respirar. Você pode me dizer para ir embora, ele disse. Eu o encarei. Por que você está aqui? Os olhos de Mor prenderam os meus. Por que você está sozinha? Ele disse. E por que suspeito que você está prestes a se convencer a voltar? Meu estômago apertou. Eu nunca. O olhar de Mor se aguçou ligeiramente. Você o faria, ele disse calmamente. Não porque você o quer, mas porque você quer que o medo pare. Sua mente vai tentar barganhar. O calor queimou atrás dos meus olhos. Eu desviei o olhar, a mandíbula apertada. Mor falou mais suavemente. Diga-me o que você está pensando. Eu engoli em seco. Minha voz saiu rachada. Estou pensando que isso não pode durar. Eu admiti. Estou pensando que ele vai me encontrar. Estou pensando que eu sou um problema que você vai se cansar de gerenciar. A expressão de Mor não mudou, mas algo em seus olhos mudou como uma decisão silenciosa se aprofundando. Você não é um problema, ele disse. Você é uma pessoa. A simplicidade disso fez minha garganta queimar. Eu ri uma vez, amarga. Pessoas como eu não são resgatadas. O olhar de Maylor permaneceu firme no meu. Pessoas como você são enterradas quando ninguém intervém, ele disse calmamente. É por isso que eu intervenho. Um arrepio percorreu-me. Eu pressionei minha mão em meu joelho, sentindo a dor surda. Por que isso importa para você? Mor ficou em silêncio por um momento.
Quando ele falou, sua voz era mais baixa. Porque eu sei o que é pertencer a alguém que te trata como propriedade, ele disse. Eu o encarei. A admissão pareceu uma rachadura em sua exterior controlada. Você, eu sussurrei. A mandíbula de Mor apertou ligeiramente. Não do jeito que você pensa, ele disse. Mas sim, eu sei o que é ter suas escolhas estreitadas, até você confundir sobrevivência com lealdade. Meu peito apertou. Quem fez isso com você? O olhar de Mor se desviou para as luzes da cidade. Meu pai. Ele disse simplesmente, Sissitich. A palavra pairou pesada. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia como segurar aquela informação sem deixar que se tornasse uma desculpa para sua escuridão. Mor olhou de volta para mim. Eu não sou um bom homem, ele disse calmamente. Minha garganta apertou. Então por quê? Eu sou um homem controlado, ele corrigiu. Há uma diferença. A honestidade me fez arrepiar. Mor continuou, voz firme. Você está segura comigo porque eu escolho a contenção, ele disse. Não porque me falta a capacidade de fazer mal. Meu pulso martelava, o medo era real. E ainda, o jeito que ele disse, como uma regra, como um limite, me fez sentir mais segura do que qualquer falsa suavidade poderia ter. Eu engoli em seco. O que você quer? Eu perguntei novamente porque era a única pergunta que importava. O olhar de Mor prendeu o meu. Esta noite, ele disse, eu quero que você durma. Eu o encarei, descrença se misturando com algo mais suave. É só isso. Mor assentiu. É só isso, ele disse. O silêncio se esticou. Meu coração batia forte. Eu me sentia exposta na luz fraca, sentada em uma cama que não era minha. Em um quarto pago por um homem cujo poder tinha bordas afiadas o suficiente para cortar cidades. Eu estou assustada, eu admiti calmamente. O olhar de Mor suavizou apenas uma fração. Eu sei, ele disse, e então cuidadosamente ele acrescentou. Posso sentar mais perto? A pergunta fez minha respiração prender. Ele estava pedindo permissão para reduzir a distância, algo que Bran nunca havia feito. Eu engoli em seco. Meu corpo gritou cautela. Meu coração gritou algo mais que eu não queria nomear. Sim, eu sussurrei. Mor se levantou e moveu a cadeira para mais perto, não para a cama, mas para o lado, perto o suficiente para que sua presença fosse um calor constante na sala sem me apertar. Ele sentou, as mãos repousando frouxamente, sem movimentos bruscos. Você não me deve confiança, ele disse calmamente. Você não me deve gratidão. Você não me deve nada. Mas você pode pegar calma emprestada de mim se quiser. Lágrimas finalmente escorreram, silenciosas e quentes. Eu desviei o rosto, envergonhada. Mor não se moveu em minha direção. Ele não tocou. Ele simplesmente ficou. E algo dentro de mim, algo pequeno e feroz, começou a se soltar em torno da ideia de que talvez a segurança pudesse existir sem pagamento. Minha respiração diminuiu gradualmente, puxada para o ritmo pela estabilidade de sua presença. Naquela sala escura, com as luzes da cidade distantes e a voz de Bran ausente pela primeira vez em anos, eu adormeci, como escorregar sob a água morna. Quando acordei, era manhã e Maelor havia partido. A cadeira estava de volta perto da janela, como se ele a tivesse devolvido antes de sair. Um bilhete estava sobre a mesa perto da porta. Trabalho às 9. Coma algo. Não ligue o telefone antigo. Sem assinatura. Apenas a caligrafia dele. Afiada, limpa, controlada. Eu comi metade de uma torrada. Meu estômago protestou, então aceitou. Meu joelho latejava menos. No trabalho, tudo parecia ligeiramente irreal. O mundo continuava se movendo como se minha vida não tivesse sido exposta. Inquilinos reclamavam de barulho. Fornecedores pediam aprovações de pagamento. Minha supervisora me dava tarefas com polidez cortante. Eu continuava esperando que o prédio tremesse com a raiva de Bran. Continuava esperando que ele aparecesse no lobby, gritando, exigindo.
Continuava esperando que essa proteção frágil se quebrasse. Não quebrou. Em vez disso, no quinto dia, Ione se aproximou da minha mesa perto do final do dia de trabalho e falou suavemente. Ele está tentando de outra forma, ela disse. Meu pulso disparou. Bren. Ione assentiu. Ele registrou um boletim. Ela disse que você roubou a propriedade dele. Disse que você está sendo mantida contra sua vontade. Meu estômago afundou. O quê? A expressão de Ione permaneceu calma. Ele quer forçar contato. Ela disse que ele quer te fazer sair. Minhas mãos gelaram. A polícia. Eles não vão entrar. Ione disse simplesmente, minha respiração prendeu. Por causa de Mor, Ione não respondeu diretamente, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. O medo surgiu de qualquer maneira. E se? E se eles vierem? E se alguém acreditar nele? O olhar de Ione se aguçou ligeiramente. Então você diz a verdade, ela disse. Você diz que saiu. Você diz que está segura. Você diz que não o quer por perto. Minha garganta la apertou. Dizer aquelas palavras em voz alta parecia entrar em fogo aberto. Ione continuou mais calmamente. Ele está contando com sua vergonha, ela disse. Ele está contando com você, escolhendo o silêncio novamente. Meu peito apertou. Ela estava certa. A vergonha sempre fora sua coleira. Naquela noite, Mor pediu para me ver novamente. Desta vez, não foi em seu escritório. Foi em uma sala menor adjacente a ele com um sofá e luzes baixas, como um espaço projetado para conversas que não pertenciam às salas de reuniões. Ele se levantou quando entrei, olhar firme. Ione te disse, ele disse. Eu assenti, garganta apertada. Ele registrou um boletim. A mandíbula de Mor apertou. Sim, minha voz tremeu apesar do meu esforço. O que acontece agora? Mor me observou cuidadosamente. Agora você decide se está pronta para ser vista, ele disse. Meu estômago revirou. Eu não quero que as pessoas saibam. Mor assentiu uma vez. Eu entendo, ele disse. Mas o sigilo é onde ele tem poder. Ele usa seu medo de ser julgada como uma gaiola. Lágrimas arderam em meus olhos. Eles vão pensar que eu sou estúpida. A voz de Mor era baixa. Qualquer um que pense isso, ele disse, é pequeno demais para importar. Eu engoli em seco. Fácil para você dizer. O olhar de Mor prendeu o meu. Nada disso é fácil, ele disse. Ele se moveu para uma mesa lateral e derramou chá em uma xícara. Então a colocou perto de mim sem me tocar. O ritual parecia estabilidade. Aqui está o que posso fazer, ele disse cuidadosamente. Posso mantê-lo afastado de você. Posso realocá-la permanentemente. Posso apagá-lo da sua vida diária. Meu pulso martelou. Apagar. O olhar de Mor se aguçou. Do seu alcance, ele esclareceu. E a correção foi deliberada, controlada. Ele estava me dando a verdade sem forçar minha mente a conclusões mais sombrias. E o que eu posso fazer? Eu sussurrei. Os olhos de Mor permaneceram nos meus. Você pode dizer as palavras em voz alta, ele disse. Você pode registrar uma ordem de proteção. Você pode dizer à polícia que saiu voluntariamente. Você pode encerrar a história que ele está tentando escrever para você. Minha garganta queimou. Se eu fizer isso, ele vai me odiar. A voz de Mor estava firme. Ele já odeia, ele disse calmamente. Não porque você fez algo errado. Porque você existe fora do controle dele. As palavras atingiram como um soco. Eu desviei o olhar, piscando com força. Mor falou mais suavemente. Sirion, ele disse. Se você voltar ao silêncio, ele apertará a coleira até você não conseguir respirar. Meu peito apertou. A imagem era muito precisa. Eu sussurrei. Estou com medo. O olhar de Mor suavizou apenas uma fração. Eu sei, ele disse, mas você não está sozinha. A afirmação carregava peso. Não era romântica. Era uma promessa de estrutura, de proteção. Eu respirei tremulamente. Ok, eu sussurrei. Eu farei isso. Mor assentiu uma vez, e algo como satisfação contida e controlada brilhou em seus olhos.
Eu terei alguém com você, ele disse. Uma advogada, uma mulher. Você não será questionada sozinha. Minha garganta apertou. Obrigado. O olhar de Mor prendeu o meu. Não me agradeça, ele disse calmamente. Agradeça a si mesma por escolher sua vida. O dia seguinte foi um borrão de papelada e mãos trêmulas. A advogada era uma mulher chamada Selene, de olhos afiados e calma, que falava comigo como se eu fosse capaz, mesmo quando minha voz tremia. Ione ficou ao meu lado como uma sombra. Quando minha vergonha aumentava, quando minha garganta tentava fechar, Selene esperava. Quando eu pedia desculpas reflexivamente, ela me corrigia gentilmente. Você não pede desculpas por estar machucada. Eu assinei os documentos com uma mão que mal parecia minha. Quando a ordem de proteção foi registrada, meu estômago revirou. Não parecia vitória. Parecia provocar uma tempestade. E a tempestade veio. Naquela noite, meu telefone antigo, desligado, mantido como registro, foi ligado brevemente a pedido de Selene para capturar as mensagens. Minha tela se encheu de chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto que mudavam de súplica para raiva para algo mais sombrio. Eu vou matá-lo. Eu vou te matar. Você acha que pode me humilhar? Você não é nada sem mim. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair o telefone. Minha visão embaçou. Ione o tirou de mim gentilmente. Respire, ela disse. Eu pressionei uma mão sobre minha boca, tentando não soluçar. O terror era visceral, corporal. Minha pele parecia muito apertada. Meu coração martelava. Mor chegou pouco depois. Sua presença mudando o ar como sempre. Ele não pegou o telefone. Ele não precisava. Ele viu meu rosto e entendeu. Ele te ameaçou, ele disse calmamente. Eu assenti, garganta apertada, vergonha queimando forte. Eu piorei as coisas. O olhar de Mor se fixou no meu, afiado. Não, ele disse. A única palavra cortou limpa a autodepreciação. Você não piorou as coisas. Ele continuou, voz controlada, mas agora com algo mais frio. Você o expôs. Isso é diferente. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Eu as odiava. Eu odiava que não conseguia manter meu rosto composto. A voz de Mor suavizou ligeiramente. Posso me aproximar? Ele perguntou. A pergunta novamente, sempre a pergunta. Eu engoli em seco e assenti. Mor se aproximou, lento e deliberado, parando ao alcance dos braços, mas sem tocar. Seu olhar prendeu o meu, e nele havia algo feroz e contido. Ele não pode te alcançar, ele disse. Não aqui. Minha voz rachou. Ele vai tentar. Mor assentiu. Sim, ele disse, e ele falhará. A certeza me estabilizou mesmo enquanto me assustava. Como você pode ter tanta certeza? Os olhos de Maylor escureceram. Porque eu sou melhor no controle do que ele disse calmamente. As palavras carregavam verdade e perigo. Ele não estava fingindo ser inofensivo. Ele estava prometendo ser eficaz. Eu respirei tremulamente. O que você vai fazer? O olhar de Mor prendeu o meu. O que eu devo? Ele disse. Meu estômago revirou. Eu não quero sangue. A expressão de Mor não mudou. Você quer segurança? Ele corrigiu. Sangue é uma linguagem que meu mundo fala. Mas eu não vou te obrigar a ouvi-lo se você não quiser. A contenção nisso me protegendo da feiura mesmo enquanto reconhecia que existia, fez minha garganta queimar. Dias se passaram, tensos e afiados. Brent tentou me contatar através de colegas de trabalho, através de mensagens em redes sociais, através de um conhecido em comum com quem eu mal falava há anos. Cada tentativa foi interceptada. Cada tentativa falhou. Ele apareceu no prédio novamente uma vez, gritando no lobby. Eu não vi, mas ouvi falar nos sussurros como a fofoca de escritório viaja. Um homem arrastado para fora pela segurança.
Um carro preto elegante esperando. O silêncio repentino depois. Eu perguntei a Ioni o que aconteceu. Ele foi embora. Ela disse simplesmente. A simplicidade me disse mais do que os detalhes jamais poderiam. E por tudo isso, Mor permaneceu estranhamente cuidadoso. Ele não usou meu medo como um motivo para se aproximar mais do que eu convidei. Ele não transformou minha vulnerabilidade em alavanca. Ele ofereceu segurança como uma estrutura, não uma corrente. O que tornou a lenta mudança dentro de mim mais assustadora. Porque quando você está morrendo de fome, mesmo comida simples parece amor. Uma noite, cerca de 2 semanas depois de eu ter saído, Mor me pediu para jantar com ele. Não em um restaurante, em sua sala de jantar particular, um espaço tranquilo com madeira escura e luz suave. Uma mesa posta para 2. Comida arrumada, sem funcionários por perto. Eu estava na porta, o coração batendo forte. Isso parece. Eu procurei pela palavra íntimo. O olhar de Maylor prendeu o meu. Pode ser, ele disse. Se você escolher, ou podem ser 2 pessoas comendo porque uma delas esquece também. Eu engoli. Você é quem esquece. A boca de Mor apertou ligeiramente, como se isso fosse próximo o suficiente de um sorriso para ser perigoso. Sim, ele admitiu. Eu sentei, cuidadosa com meu joelho. A comida cheirava rica e quente. Meu estômago apertou com fome e nervosismo. Mor não falava muito. Ele fazia perguntas simples. Seu joelho melhorou? Você comeu hoje? Você dormiu? Nenhuma pergunta sobre meu corpo além do que era prático. Nenhuma pergunta sobre Bran, a menos que eu o mencionasse. Nenhuma pressão. A contenção me fazia sentir segura e estranhamente desejada. De uma forma que não era sobre sexo, de uma forma que era sobre ser tratada como se meu conforto importasse. No meio do jantar, meu telefone vibrou. O novo telefone. Uma mensagem de Selene. Ele violou a ordem. Temos provas. Meu estômago afundou. Meu apetite desapareceu. Mor percebeu instantaneamente. O que é? Ele perguntou. Eu engoli em seco. Ele violou. Eu sussurrei. Ele contatou alguém. O olhar de Mor gelou. Ele largou o garfo com calma precisa. Você se sente com medo agora? Ele perguntou. Eu assenti, garganta apertada. Sim. A voz de Morur estava firme. Então você vem comigo esta noite, ele disse. Meu peito apertou. Onde? O olhar de Morur prendeu o meu. Em algum lugar que ele não possa seguir, ele disse. As palavras fizeram meu estômago se revirar porque implicavam não apenas distância, mas desaparecimento. Um tipo mais profundo de proteção. Eu não quero fugir para sempre, eu sussurrei. A voz de Mor suavizou ligeiramente. Você não vai, ele disse, mas você não vai ficar parada enquanto ele ataca. Eu o encarei, respirando superficialmente. Mor se levantou e contornou a mesa lentamente. Ele parou a uma distância respeitosa. Posso pegar sua mão? Ele perguntou. A pergunta me atingiu como um raio. Consentimento novamente. Sempre consentimento. Eu engoli em seco. Meus dedos tremeram. Parte de mim gritou. Não, não se apegue. Não confunda segurança com afeto. Outra parte, uma parte que havia sido machucada pela solidão, ansiava por contato que não viesse com dor. Sim, eu sussurrei. Mor estendeu a mão lentamente e envolveu a minha. Firme, mas gentil. Quente, firme. Ele não puxou. Ele não reivindicou. Ele simplesmente segurou como se me ancorasse no presente. Minha respiração prendeu. Lágrimas arderam em meus olhos novamente. Você está tremendo. Ele observou calmamente. Eu ri uma vez. Quebrada. Eu sei. O polegar de Mor roçou levemente em meus nós dos dedos, um pequeno movimento que pareceu uma promessa e uma pergunta ao mesmo tempo. Ele não se moveu mais. Eu não vou te pedir nada que você não possa dar, ele disse. Minha garganta queimou. Eu não sei o que posso dar. O olhar de Mor prendeu o meu.
Então me dê honestidade, ele disse. Você quer ir comigo esta noite? Eu engoli em seco. Sim, eu sussurrei. Mora assentiu uma vez e a decisão nele se assentou como ferro. Saímos dentro de 1 hora. O carro dirigiu para além das luzes da cidade em direção a um lugar mais tranquilo que eu não reconheci. Minha ansiedade aumentou a cada curva, mas Mor ficou ao meu lado no banco de trás, sem tocar, a menos que eu me inclinasse para mais perto. Ione sentou na frente, silenciosa, alerta. Chegamos a uma casa escondida atrás de árvores altas, luzes baixas, segurança discreta, mas inconfundível. O ar cheirava a terra úmida e pinho. O silêncio era profundo. Dentro, a casa era quente, minimalista, projetada para privacidade. Mor me mostrou um quarto e me disse onde eram os banheiros, onde haveria comida, onde Ione estaria estacionada. Ele não demorou na porta. Se você precisar de mim, ele disse, você liga. Eu engoli em seco. Você não vai ficar. O olhar de Mor prendeu o meu. Eu vou ficar na casa, ele disse. Não no seu quarto. O limite fez meu peito apertar com algo complicado. Alívio e algo mais. Eu assenti. Ok. Quando ele se virou para sair, o medo disparou de repente, irracional, infantil, porque estar sozinha em um lugar novo sempre me fazia sentir que o monstro podia me encontrar mais rápido. Mor, eu disse, voz pequena. Ele parou e olhou para trás. Sim. Minha garganta apertou. Você vai ficar até eu dormir? O pedido pareceu humilhante, como fraqueza, como pedir uma luz noturna. Mor não me zombou. Ele não sorriu de lado. Ele simplesmente assentiu uma vez. Sim, ele disse. Ele entrou e sentou na cadeira perto da janela, ligeiramente inclinado para longe, me dando privacidade mesmo enquanto ficava. Ele não falava muito. Ele apenas existia, firme e calmo, como uma torre de guarda construída de carne. Eu deitei, vestida, minhas mãos cerradas sob o cobertor. Meu joelho latejava, mas menos. O silêncio pressionava. Minha respiração lentamente se acalmou. Na escuridão, ouvi Maylor se mover ligeiramente. Um som suave de tecido. Então sua voz, baixa e calma. Diga-me algo verdadeiro, ele disse. Minha garganta apertou. Sobre o quê? Qualquer coisa, Mor respondeu. Eu encarei o teto, engoli em seco. Tenho medo de sentir falta dele, eu admiti. Silêncio. Então, calmamente, Mor disse. Isso é normal. Lágrimas escorreram no escuro. É nojento. A voz de Mor permaneceu firme. É condicionamento, ele disse. Não, amor. Meu peito apertou. Como você sabe? Mor ficou em silêncio por um momento. Porque o amor não requer hematomas, ele disse. A simplicidade me quebrou. Minha respiração prendeu. Eu virei o rosto no travesseiro, tentando abafar o som do meu soluço. Mor não se moveu em minha direção. Ele não tocou. Ele apenas ficou, me deixando derramar o que eu estava segurando há anos. Eventualmente, a exaustão me arrastou para baixo. Quando acordei, o amanhecer filtrava pálido e silencioso. Meu rosto parecia inchado. Minha garganta doía, mas meu corpo parecia mais leve, como se chorar tivesse drenado veneno. Mylor havia partido. A cadeira estava vazia. Na mesa de cabeceira havia um copo de água e um pequeno bilhete. Você ainda está aqui. Isso importa. Na semana seguinte, o mundo se resumiu a procedimentos de segurança e cura lenta. Célia me atualizou diariamente. As violações de Bran construíram um caso. Ele entrou em espiral publicamente. Mensagens raivosas enviadas para as pessoas erradas. Decisões impulsivas. A máscara caiu. Uma noite, Selene mandou uma mensagem de texto. Ele foi preso por violar a ordem. Detenção temporária. Meu estômago se revirou. O alívio atingiu, então o medo. Eles o soltarão. Eu sussurrei para Ione. Ione assentiu uma vez.
Sim, ela disse. A certeza disso fez meu estômago afundar novamente. Então não acabou. O olhar de Ione se aguçou ligeiramente. Não, ela disse. Mas você não está onde ele pode te alcançar. Naquela noite, Melor pediu para me ver na sala de estar. Ele estava perto da lareira, a luz esculpindo seu rosto em linhas afiadas. Seu olhar se voltou para mim no momento em que entrei. Ele está sob custódia, ele disse. Eu assenti, garganta apertada. Por enquanto. Os olhos de Mora escureceram. Sim, ele concordou. Eu me aproximei, parando a uma distância segura. Minhas mãos apertadas firmemente na minha frente. O que acontece quando ele sair? Mor me estudou por um momento e então falou com clareza controlada. Então você vai desaparecer, ele disse. Meu estômago afundou. Desaparecer? Mor assentiu. Não para sempre, ele disse. Tempo suficiente para ele perder o rastro. Tempo suficiente para o caso se fortalecer. Meu peito apertou. Eu não posso perder meu emprego. O olhar de Mor prendeu o meu. Você pode conseguir outro, ele disse. A praticidade doeu porque fez minha antiga vida parecer pequena, mas também pareceu verdadeira. Eu não quero fugir, eu sussurrei. A voz de Mor suavizou ligeiramente. Não é fugir, ele disse. É escolher onde você vive. Escolha novamente. Agência. Palavras que pareciam moeda estrangeira. Eu engoli em seco. Onde eu iria? O olhar de Maylor permaneceu nos meus. Em algum lugar tranquilo, ele disse. Em algum lugar onde você possa respirar sem ouvir passos. Meu peito apertou. A imagem era tão tentadora que doía. E você? Eu perguntei antes que pudesse me conter. Os olhos de Morris se estreitaram ligeiramente. Não com raiva, mas com foco. Eu fico, ele disse simplesmente. As palavras caíram duras. Claro que ele ficou. Ele pertencia à escuridão desta cidade. Ele era dono do prédio. Ele era o prédio de certa forma. Minha garganta queimou. Então eu simplesmente vou sozinha. O olhar de Mor prendeu o meu. Não sozinha, ele disse, com proteção, com recursos, com escolhas. Não era a mesma coisa que meu coração havia pedido impulsivamente. Eu desviei o olhar, envergonhada de querer mais. A voz de Mor baixou. Siraon, ele disse suavemente. Eu olhei de volta. Havia algo em sua expressão agora, contenção tensa como um homem segurando uma maré. Eu não vou te prender a mim com medo, ele disse. Se você for embora, será porque você quer. Se você ficar, será porque você quer. Você entende? Minha respiração prendeu. Sim, eu sussurrei. O silêncio se esticou entre nós, pesado com tudo do que não foi dito. Finalmente eu falei, voz tremendo. Eu não sei o que sinto. Mora sentiu uma vez. Bom, ele disse calmamente. Não se apresse em nomear. Nomes criam expectativas. Uma pequena risada amarga me escapou. Você é cuidadoso. O olhar de Mor prendeu o meu. Eu tenho que ser, ele disse. Com você, a ênfase fez meu peito apertar. Eu engoli em seco. Por quê? A mandíbula de Mor apertou ligeiramente, como se a resposta lhe custasse. Porque eu te quero, ele disse calmamente. E querer é perigoso se não for disciplinado. A honestidade me atingiu como calor. Meu estômago afundou. O medo inflamou. Então algo mais. Algo quente e doído. Ele continuou imediatamente firme. Mas eu te queria segura antes de querer qualquer outra coisa, ele disse. Isso não mudou. Minha garganta queimou. Eu não sei como ser querida sem ser usada. O olhar de Mor suavizou uma fração. Então você aprende, ele disse lentamente. Lágrimas arderam em meus olhos novamente, mas estas pareciam diferentes. Menos vergonha, mais tristeza. Eu não sei como confiar. Eu sussurrei. A voz de Mor era baixa. Então pegue a minha emprestada, ele disse. Ele deu um passo lento para mais perto, parando bem ao alcance, mas sem tocar. Seu olhar prendeu o meu como um laço. Posso te beijar? Ele perguntou.
A pergunta me atordoou. A permissão, a pausa, o fato de que ele estava perguntando em vez de pegar. Meu coração batia forte. Minha mente gritava perigo. Meu corpo lembrou os beijos forçados de Bran. A maneira como ele segurava minha mandíbula muito apertado. A maneira como o afeto sempre foi um prelúdio para o controle. Mas Mor não estava se movendo. Ele estava esperando, me dando espaço para dizer não, me dando poder. Eu engoli em seco, mãos tremendo. Sim, eu sussurrei. Maylor se moveu lentamente, me dando cada segundo para mudar de ideia. Sua mão se ergueu, parando perto da minha bochecha sem tocar, como se perguntasse silenciosamente novamente. Eu me inclinei para o espaço, fechando a distância por minha própria escolha. Seus lábios roçaram os meus, gentis, controlados, quentes, não exigentes, não consumidores. Uma pergunta respondida suavemente. Uma promessa feita sem palavras. Minha respiração engasgou. Meu corpo se tensionou, esperando a pegada, a virada para a posse. Não veio. Mor recuou ligeiramente, olhos fixos nos meus, observando o medo. Você pode parar, ele murmurou. Eu engoli em seco. Eu não estou parando. Eu sussurrei. Ele me beijou novamente, um pouco mais profundamente, ainda cuidadoso. Sua mão segurou levemente minha mandíbula, sem forçar, apenas firmando. O calor se espalhou por mim como algo acordando depois de anos de entorpecimento. Quando ele recuou, ele não sorriu de lado. Ele não reivindicou vitória. Ele simplesmente apoiou sua testa brevemente contra a minha. Uma intimidade silenciosa que fez meu peito doer. Eu não vou te apressar, ele disse. Eu sussurrei. Eu não quero ser apressada. A respiração de Mor estava firme. Então não vamos, ele disse. Nos dias que se seguiram, o mundo permaneceu perigoso. Bran foi solto com condições. Ele tentou violá-las. Celiana agiu rapidamente, apertou os registros, as provas se acumularam. A lei se moveu lentamente, mas se moveu. Mor se moveu mais rápido. Uma noite ouvi um carro do lado de fora da casa segura. Pneus no cascalho, uma porta fechando. Eu congelei, o coração saltando na garganta. Ione apareceu silenciosamente no corredor, sua mão erguida em um gesto calmante. Não ele, ela disse suavemente. Minha respiração saiu trêmula. Mor entrou um momento depois, sua expressão mais fria do que eu jamais a tinha visto. Ele veio à torre, ele disse calmamente. Meu estômago afundou. Bran, Mor assentiu uma vez. Ele tentou entrar. Ele disse que tentou dizer à segurança que você estava sendo mantida. Minha garganta apertou. Ele conseguiu? Não, Mor disse. Ele foi embora. A palavra embora carregava peso, implicava persuasão, pressão, consequência. Eu engoli em seco. O que você fez? O olhar de Maelor prendeu o meu. Eu o lembrei. Ele disse que ele é pequeno. Um arrepio percorreu-me. Eu respirei tremulamente. Ele vai surtar. A voz de Mor estava calma. Ele já surtou, ele disse. Por isso você não estará aqui por muito mais tempo. As palavras atingiram como perda e alívio. Você está me mandando embora. Os olhos de Mor se estreitaram ligeiramente. Eu estou te dando distância, ele corrigiu, para que você possa se curar sem ouvi-lo em cada sombra. Minha garganta queimou. E quanto a nós? Mor ficou em silêncio por um momento. Quando ele falou, sua voz era mais baixa. Cuidado. Isso depende do que você quer, ele disse. Eu engoli em seco. Eu quero me sentir segura, eu sussurrei. Eu quero parar de me encolher. Eu quero parar de pedir desculpas. Mor assentiu uma vez, como se cada desejo fosse um passo que ele respeitava. E eu acrescentei baixinho, aterrorizada com minha própria honestidade. Eu te quero, mas eu não sei o que isso significa. O olhar de Mor prendeu o meu com uma firmeza que parecia uma mão em minha espinha. Significa que você não precisa decidir hoje, ele disse. Significa que você não confunde intensidade com amor. Significa que você escolhe lentamente.
Meu peito apertou. Você vai me deixar ir? A mandíbula de Mor apertou ligeiramente. Sim, ele disse. A palavra doeu porque era a prova de que ele falava sério sobre a escolha. Ele não estava me prendendo com segurança. Eu engoli em seco. Você virá? Os olhos de Mor escureceram. Não imediatamente, ele disse. Meu mundo me segue. O seu não deveria. Lágrimas arderam em meus olhos, então eu simplesmente vou embora e espero não me desmoronar. Mor se aproximou, parando ao alcance. Posso te abraçar? Ele perguntou. Eu assenti, lágrimas escorrendo. Mor me abraçou cuidadosamente, sem esmagar, sem reivindicar, apenas segurando, quente e firme. Sua mão repousava na minha parte superior das costas, seu toque leve o suficiente para ser retirado instantaneamente se eu me enrijecesse. Eu me agarrei a ele, chocada com minha própria necessidade. Meu corpo tremia, meu rosto pressionado em seu ombro. Ele cheirava a cedro e fumaça e algo limpo por baixo, algo caro e perigoso. Sinto muito, eu sussurrei automaticamente. Os braços de Mor apertaram ligeiramente, não prendendo, mas ancorando. Não, ele murmurou contra meu cabelo. Não por isso, eu engoli em seco. Tenho medo de estragar tudo. A voz de Melor era baixa. Você não pode estragar o que é construído em escolha, ele disse. Só eu posso se eu parar de honrá-la. A honestidade me estabilizou. A realocação aconteceu discretamente. Uma nova cidade, um pequeno apartamento sob outro nome, um emprego arranjado através de um contato discreto que não fazia muitas perguntas, mas pagava o suficiente para que eu pudesse respirar. Sessões de terapia agendadas com uma mulher que falava suavemente e não me olhava como se eu estivesse quebrada. Ione ficou apenas na primeira semana. Então ela partiu, mas uma mulher diferente apareceu, menos óbvia, observando de longe. Mor não inundou meu telefone com mensagens. Ele não exigiu atualizações. Ele enviou verificações curtas e constantes. Você está segura? Você comeu? Como está seu joelho? Às vezes, tarde da noite, eu encarava o nome dele na tela e sentia uma estranha dor. Sentir falta dele parecia sentir falta de oxigênio que eu não sabia que existia antes. Bran tentou me encontrar. Celian me atualizou através de mensagens criptografadas. Ele violou as condições novamente. Ele foi preso novamente. O caso ganhou força. Meses se passaram em uma escalada lenta e desigual. Alguns dias eu me sentia quase normal. Alguns dias eu me encolhia quando um homem caminhava muito perto atrás de mim, no corredor de um supermercado. Alguns dias eu acordava de sonhos com o coração acelerado, convencida de que ouvia os passos de Bran. E então, uma noite, Mylor mandou uma mensagem de texto. Posso te ver? A pergunta fez minha respiração prender. Não foi uma exigência. Não foi uma afirmação. Ainda era uma escolha. Meus dedos tremeram enquanto eu digitava de volta. Sim, ele chegou 2 dias depois. Quando abri minha porta e o vi parado ali na luz fraca do corredor, algo em meu peito apertou tão forte que doeu. Ele parecia o mesmo e diferente, ainda controlado, ainda perigoso. Mas seus olhos suavizaram ligeiramente quando encontraram os meus, como se ele estivesse vendo algo precioso e frágil e se recusando a esmagá-lo. Ele não entrou imediatamente. Posso entrar? Ele perguntou. Sim, eu sussurrei e minha voz tremeu. Mor entrou lentamente, o olhar percorrendo o pequeno apartamento. Móveis simples, balcões limpos, evidências de uma vida sendo reconstruída. Você fez um lar, ele disse calmamente. Eu engoli em seco. Estou tentando. O olhar de Mor retornou ao meu rosto. Como você se sente? Ele perguntou. A pergunta não era sobre meu joelho. Era sobre minha alma. Eu engoli em seco, procurando. Cansada, eu admiti, mas mais viva. Mor assentiu uma vez como se isso importasse. Ele permaneceu de pé, as mãos ao lado do corpo, sem tocar. Esperando. Eu respirei tremulamente. Ele ainda está no tribunal. Eu disse. Eu sei, Mor respondeu. Ele não te alcançará.
A certeza ainda me estabilizava. Eu engoli. Então disse a coisa que estava em meu peito como uma pedra. Eu senti sua falta, eu sussurrei. Os olhos de Mor escureceram com algo que parecia fome mantida sob chave. Eu também senti sua falta, ele disse calmamente. A admissão foi simples, controlada, sem dramatismo, sem romance falso, apenas verdade. Eu dei um passo mais perto, o coração batendo forte. Eu não sei o que nós somos, eu disse. O olhar de Mor prendeu o meu. Nós somos o que você escolher, ele respondeu. As palavras deveriam ter me feito sentir pressão. Em vez disso, elas me fizeram sentir livre. Eu engoli em seco. Eu quero algo real, eu sussurrei. Mas ainda estou assustada. A voz de Mor era baixa. Então nós construímos em torno do seu medo, ele disse. Não ignorando-o, mas respeitando-o. Lágrimas arderam em meus olhos. Como você pode ser tão gentil quando você é você? A boca de Mor apertou. Aquele quase sorriso novamente, perigoso em sua contenção. Porque a gentileza também é poder, ele disse calmamente. E eu escolho onde a gasto. Meu peito apertou. Eu me aproximei até sentir seu calor. Posso te beijar? Ele perguntou. Sim, eu sussurrei. Desta vez eu o beijei primeiro. Minha escolha, meu movimento, minha agência. Suas mãos se ergueram lentamente, pairando perto da minha cintura até eu a sentir. E só então ele tocou, leve e firme. O beijo se aprofundou, lento e cuidadoso. E nele senti algo que nunca havia sentido com Bran. Segurança dentro do desejo, controle que protegia em vez de restringir. Quando Maelor recuou, ele apoiou a testa na minha novamente, respirando firme. Você não é minha, ele murmurou. Não do jeito que ele pensava que você era. Minha garganta queimou. Então, o que eu sou? Os olhos de Mor prenderam os meus, escuros e firmes. Você é você mesma, ele disse. E você é bem-vinda ao meu lado se você escolher. Eu exalei tremulamente, o peso de meses se movendo em meu peito. E se eu escolher, seu mundo ainda é perigoso. O olhar de Mor não vacilou. Sim, ele disse, e você ainda está em perigo. Sim, ele repetiu. Eu engoli em seco, mas segura para mim. A voz de Mor suavizou apenas ligeiramente. Sempre, ele disse. O caso judicial não foi dramático como as histórias gostam de fazer. Foi papelada e espera e fúria controlada. Bran tentou encantar, tentou mentir, tentou se pintar como a vítima. As provas não se importaram. O padrão não se importou. O juiz não se importou. Quando a sentença finalmente saiu, consequências reais, restrições reais, distância real, eu sentei no meu sofá e encarei a parede por um longo tempo. Eu esperava triunfo. Eu esperava alívio. O que senti foi quietude, uma porta se fechando suavemente, um suspiro deixando um corpo que havia se preparado por anos. Mor sentou-se ao meu lado, sem tocar, esperando que eu decidisse se queria contato. Eu me virei lentamente e olhei para ele. Acabou, eu sussurrei. O olhar de Mor prendeu o meu. Essa parte acabou, ele disse, e eu achei. Eu engoli em seco. E o resto? A voz de Mor era baixa. O resto é você aprendendo a viver sem permissão, ele disse. Lágrimas arderam em meus olhos novamente, mas estas não eram lágrimas de vergonha. Eram de libertação. Eu me inclinei para ele ligeiramente e ele me abraçou cuidadosamente, como se eu fosse algo que ele se recusava a machucar. Lá fora a cidade se movia. Em algum lugar o mundo permanecia violento e faminto. Mor permaneceu o que ele era. Um homem perigoso com uma escuridão controlada que nunca seria limpa. Mas sua mão no meu ombro era firme e não exigia. Eu fechei meus olhos e respirei. E pela primeira vez, o silêncio não soou como espera por passos.